Olá, eu sou a Liboni e eu sou o diletante profissional. Então eu vou continuar aqui minha série sobre o livro do Loomis. E esse vídeo aqui, ele é um pouquinho mais técnico que os anteriores, mas ainda está na fase divertida, assim, o bloco técnico mesmo desse capítulo de rosto vai ser o próximo vídeo. Esse vídeo ele é muito útil para quem gosta de fazer caricatura, quem tem dificuldade em reproduzir um mesmo rosto, né, virar um rostinho e tal. Então vocês veem que eu já tenho aqui desenhado um esqueminha bem no estilo que eu mostrei nos outros vídeos. E o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha seguindo esses traços básicos. Então, a altura do olho, a altura do nariz, a altura da boca, a altura aqui do queixo, a altura da papada e a altura aqui do topinho da cabeça. Tem a da sobrancelha também. Vamos marcar. Daí, vocês viram que aqui eu só fiz a estruturinha mesmo, né? Então, eu vou pegar, vou redesenhar essa estruturinha. Redesenha a estruturinha, a papada, as bochechinhas, a orelha. O legal dessa etapa do Loomis é se divertir mesmo, sabe? É soltar o traço, fazer um negócio bem à vontade, assim, bem sem se preocupar se isso é realista ou não. Então você transfere o desenho, faz o esbocinho e daí vamos pegar aqui uma cor mais escura. Isso. Daí você reforça aqui o desenho, né? Isso aqui basicamente eu não precisaria ter feito. Eu fiz só porque eu quero demonstrar para vocês a transferência como um todo, a virada do rosto como um todo. Então, desenho aqui a boquinha, uns olhinhos. Tô fazendo bem simplesinho, tá? Porque só para ser rápido. Porque a ideia aqui é só mostrar um pouquinho a técnica em si e não fazer um puta desenho. Então, ó, eu tenho o rosto aqui virado de frente. Quando eu viro esse rosto de perfil, o que acontece? As proporções, as medidas, elas continuam as mesmas. Eu vou desenhar aqui Peraí, deixa eu fazer em linha clara primeiro. Eu vou desenhar aqui o círculo básico. O rosto de perfil ele continua sendo um círculo, porque o crânio é uma esfera, né? E eu vou transferir agora as linhas pela altura. Então o que eu tenho? Eu tenho o olho aqui, eu tenho a sobrancelha aqui, eu tenho a orelha aqui. A orelha está do meio para trás da cabeça, tá? O cabelinho que eu coloquei aqui. Pá. Fechei a cabeça, daí o cabelinho vai ver a parte que a gente não está vendo no perfil, né? Que vai fazer aqui. O nariz, tá vendo que tem essa altura aqui. Então eu desenho o nariz. Tem essas bochechinhas. A boca tá meio abertona. E daí tem o queixo e essa papadinha. Então assim, óbvio, eu fiz aqui rapidinho, não ficou tão legal. Eu tô fazendo no tablet, então eu tenho uma dificuldade em fazer no tablet. Mas eu acho mais fácil para mostrar do que fazer no papel e filmar, como eu fiz o do desenhando com o lado direito. Mas vocês viram, a ideia é você manter as alturas básicas quando você vira. E quando você precisa transportar de alguma outra forma, por exemplo, desenhar isso em outra linha, você vai transferir da mesma forma as medidas básicas. E você vai girar isso do jeito que você achar melhor. Então eu tenho aqui, eu posso
Aqui eu vou ensinar vocês a girar o rosto para cima, por exemplo. Então eu vou jogar o nariz aqui para cima. Eu vou jogar... O que eu tenho que aproveitar aqui? As medidas, as distâncias entre os olhos, entre as orelhas, porque as outras coisas vão mudar. O queixo subiu para cá, a papadinha meio que some, né? As bochechinhas eu jogo aqui, o olho eu sei que está aqui, a orelha cai. A orelha está na mesma distância, mesma largura, mas ela vai cair aqui para trás. O cabelinho. Então daí eu vou pegar uma outra cor, só para marcar. Então você vê, eu joguei o rosto para cima. Não ficou lá muito grande coisa, mas é mais para dar uma ideia dessa brincadeira. Então eu pego o mesmo personagem e jogo ele em outras posições. Qual é a vantagem de fazer isso? Você aprender a... Vamos dizer assim, normalmente quando a gente estuda, eu vou mostrar até a página do Loomis aqui, tá? Quando a gente estuda, a gente aprende muito a desenhar o personagem de frente e às vezes de perfil. E a gente não correlaciona as coisas. E é importante aprender a fazer essas correlações. Que o rosto de frente e o rosto de perfil tem a mesma altura de olho, tem a mesma altura de cima a baixo. Que quando a gente gira o rosto, inclina ele um pouquinho, ele continua mantendo as mesmas alturas ou as mesmas larguras. Algumas medidas são padrões quando você quer fazer o mesmo personagem projetado em outra posição. Então, esse exercício ele é legal, apesar de ele não ser uma coisa que talvez você vá usar no dia a dia, assim, é raro assim, você ter uma pessoa que vai desenhar um rostinho de frente para depois transferir e desenhar ele de lado. É bem raro isso. Mas ele serve como checagem do desenho e ele serve como aprendizado no começo. Agora a próxima questão são as distorções. Isso aqui é um negócio bem interessante para quem faz caricatura. Você pega um rostinho do jeito que você desenhou, faz um grid, eu já vou fazer um exemplo, e vai mudando o tamanho desse grid. Você vê que ele joga na diagonal, ou ele só estica, ou alarga. Isso daí, assim, você criou um novo rosto e é uma outra coisa, sabe? É um novo personagem, é um novo desenho. Pode nem parecer com o original, mas é uma ideia de distorção. O pessoal da caricatura, eles escolhem alguma forma, assim, que o rosto tem e distorce para aquela forma. Então, que nem aqui, eu fiz um exemplo bem simplificado, assim, uma caricatura meio minha. Vou fazer um grid. Eu vou fazer um grid bem simples, tá? Eu não vou fazer tão complexo quanto o dele. Eu vou dividir no meio, no meio, e no meio, no meio. Só para eu ter algumas referências. Daí o que eu vou fazer? O meu rosto, ele é mais hexagonal. Assim, hexagonal não, trapezoidal. Então eu desenhei aqui um trapézio e vou de novo. Meio, meio e meio. Vê, eu estou acompanhando os lados. Meio, meio e meio. Sempre acompanhando os ângulos da figura. E agora eu vou pegar e vou desenhar seguindo o meu grid aqui. Então eu tenho o cabelo aqui, tá? Tenho a orelha estourando aqui, a outra orelha aqui e o queixo aqui. Daí eu vou juntar essas peças. Quando eu junto essas peças,
eu tenho um negócio meio assim. Vou até ajeitar um pouquinho mais, vou alargar aqui um pouco mais para ficar mais interessante. E eu vou me guiando pelas linhas para manter o desenho mais ou menos no mesmo lugar. Mas eu criei um desenho totalmente novo. Você vê que essa figura aqui, que eu fiz agora, vou colocar mais cabelo, porque eu não tenho, mas o desenho pode ter. Vou colocar uma bochechinha aqui, porque é um desenho do Loomis, então fica engraçado as bochechinhas. Então você vê que essa figura que temos aqui, ela é bem mais parecida comigo do que essa figura que tem aqui. Só que as proporções gerais, a altura de nariz, a altura de boca, a altura de olho, são as mesmas. Eu só fiz uma distorção nesse sentido da largura aqui embaixo. E isso vale para qualquer coisa. Você pega uma foto, você olha os detalhes, você marca mais ou menos onde está cada coisa, você marca onde estão os olhos, marca a distância entre os olhos e você escolhe o que você quer distorcer. Não necessariamente você precisa fazer um grid, você pode imaginar a figura a partir de uma forma, que é o que muitos caricaturistas fazem. Eles pegam ali, olham e falam, esse personagem ia ficar legal se fosse sei lá, um retângulo assim, compridão. Daí faz um retângulo compridão e baseia assim, o meio tá aqui, então o olho tem que estar aqui. Você baseia no seguinte, nossa, eu ia procurar pegar tinta para caneta digital, hein? Olha só como é o reflexo da gente. Tô fazendo aqui o grid de novo só para eu conseguir explicar mais ou menos como eu tô me orientando. Então eu tô aqui com os olhos no meio, a sobrancelha joguei aqui. Eu tô mantendo essa altura, essa distância entre os olhos. O nariz eu joguei aqui para baixo. O bigodinho tá aqui. E então você vê que você cria uma infinidade de figuras a partir de detalhes reais que você tem de uma referência ou de um outro desenho que você já fez. Então qual que é a grande ideia? Você pode pegar uma foto qualquer e a partir dessa foto desenvolver novos personagens, novas figuras que não são aquela foto, mas que ainda assim tem uma verossimilhança. Ainda assim tem uma proporção de olhos que funciona, tem uma altura de orelha que funciona. Você cria distorções. Aqui nessa página ele trabalha com um desenho bem tradicionalzão mesmo. Mas você pode pegar qualquer foto e criar distorções interessantes a partir daí. Esse é um princípio das caricaturas. Assim, a caricatura em si ela tem muito uma preocupação de parecer com o que você está mostrando. Essa ideia aqui de distorcer, a ideia é mais criar um personagem diferente, certo? Lá no site vai ter essas referências aqui e no livro, por algum motivo bizarro, ele joga uma referência de bebês, talvez para ter uma ideia assim de construção, né? De como você faz a cabecinha, o círculo, a bochecha, joga uns bochechão, né? As proporções da cabeça de um bebê que é diferente, né? Você tem mais crânio e menos de outras coisas. Então, só para ter uma ideia assim de como muda o desenho, que isso é uma coisa importante, na verdade. Assim, essa referência vai estar lá também no site, porque é importante entender que uma criança não é um adulto pequeno. Uma criança tem suas proporções próprias. Então você vê que a distância, o lugar onde está o olho é diferente do adulto.
A forma como as bochechas se distribuem é diferente. Então é importante não fazer um adulto pequeno, fazer uma criança. Por isso que tem essa página de referência no livro. Então é isso. O próximo capítulo vai ser... Próximo capítulo não, ainda estou no capítulo das cabeças, né? Mas o próximo vídeo vai ser o método dele, que ele chama de bola dividida, que é o método mais tradicional de desenhar um rosto. Então, até lá, curta, compartilhe e obrigado por assistir o vídeo.